Esse vídeo é o vídeo que eu estava mais aguardando para poder gravar para você. Por quê? Porque hoje eu quero abrir pela primeira vez diante de vocês a minha nova Bíblia NVI 2023, ou mais conhecida como NVI 23. Quais são os prós, quais são os contras, se ela realmente é uma Bíblia mesmo boa ou foi talvez só mais uma opção de vendas, algo que está novo aí no mercado. Se ela é confiável, se vale a pena mesmo investir o que você vai investir nela. E o melhor de tudo, eu vou abrir a minha pela primeira vez na sua frente diante de vocês. Por isso não saia daí, porque quando eu voltar, eu vou te contar tudo e vou te mostrar tudo. Mas antes, porém, eu preciso daquela sua ajuda básica. E esse básico não é tão básico assim, não é tão bom. É tão importante essa ajuda sua que não vai te custar nada, na verdade. Você sabe disso, né? E você sabe que o seu joinha aqui no canal, o seu like, a sua participação vai mostrar para o algoritmo, ele vai entender que esse vídeo é importante, esse vídeo teve uma certa relevância para você, então faça isso. Por isso agora deixa o seu like, deixa o seu joinha. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. E agora, o que nós estamos aguardando, eu vou abrir a minha Bíblia NVI 23. Pois bem, meus amados, como eu disse para vocês, olha que maravilha. Sabe, de tantas coisas que eu gosto quando eu adquiro uma Bíblia, é o trabalho de confecção das nossas casas publicadoras, que tem feito um trabalho de tão grande excelência, e é impressionante o cuidado, o carinho. E é claro, alguém poderia perguntar: pastor, o senhor olha só pela confecção? Não, claro, o conteúdo é o mais importante, mas esse trabalho de confeccionar, de preparar, o cuidado, sabe, de toda essa luva que ela tem, uma caixa, uma luva, tudo isso é importante. Nós ainda vamos ver por dentro, a qualidade do produto por dentro. Então temos aqui, ó, produzida pela Thomas Nelson Brasil. Eu quero já de antemão mandar um abraço. Não conheço ninguém da Thomas Nelson, mas eu quero mandar um abraço para essa tão grande, gigantesca companhia, empresa, publicadora que tem feito esse trabalho maravilhoso. Thomas Nelson Brasil. NVI, Bíblia com referências, letra grande, que para mim é importante. Couro legítimo e premium, preto, leitura perfeita, palavras de Jesus em azul. Já temos aqui um detalhe. Outro detalhe que eu não havia percebido nele é que mesmo depois que eu comprei, que eu vi, essa versão dessa NVI, ela é chamada de Premier Collection. Olha só, é uma versão, é uma publicação especial, né? NVI, letra grande, Thomas Nelson. Vamos ver aqui por dentro. Gente, se esse vídeo ficar grande, não me critiquem por isso, por favor, porque eu preciso mostrar para vocês, tá? Então tenham calma, tenham paciência aí conosco. Então vamos lá, desfrute de uma Bíblia com máximo de luxo e durabilidade. Eu quero ver se é luxo mesmo, hein? As Bíblias Premier Collection foram confeccionadas com materiais nobres e acabamentos todos especiais para elevar a experiência da leitura bíblica. A capa de couro legítimo, vou ressaltar, couro legítimo, possui extrema maciez e convida ao manuseio. As páginas impressas em gramatura superior, com a fonte leitura perfeita, proporcionam conforto visual. Os demais detalhes foram meticulosamente planejados para adicionar sofisticação ao projeto. Todas essas características tornam cada Bíblia dessa coleção um item essencial e um presente especial que durará por muitas gerações. Então, suas características, olha, texto revisado da nova versão internacional, NVI 23, palavras de Jesus em azul, geralmente as palavras de Jesus vêm em vermelho, essa está em azul,
texto em 2 colunas, milhares de referências cruzadas, fonte de leitura perfeita em letra grande, uma tipologia exclusiva Thomas Nelson, que integra os melhores avanços em tipologia de Bíblias modernas. Bordas estendidas de 12 centímetros para proteger as folhas, formato que proporciona fácil manuseio e praticidade, miolo costurado para maior durabilidade, duração trilateral com cores sobrepostas, azul prateado, 3 fitilhos marcadores largos, cuidadosamente embalada em caixa resistente de 2 peças e envolvida em um elegante papel protetor. Uau! Você está ansioso? Você está aí querendo ver a Bíblia? Eu vou ver, nós vamos ver agora. Preparado aí, gente? Então vamos lá, hein? Olha! Uau! Tem um selo aqui, a Premier Collection. Esse aqui eu não posso. A outra que eu abri da NA eu rasguei. Esse aqui eu não posso rasgar não, hein? Como é que eu vou fazer aqui, gente? Me ajudem aí. Vai deixando o seu joinha aí, gente. Vai deixando o seu like. Vai deixando o seu comentário. Alguém já possui essa Bíblia? Se você possui essa Bíblia, deixa aí o seu comentário. Qual que é a sua experiência com ela? Me fale aí. Lembrando que essa é uma versão Premier Collection, tá? Premier Collection. Vamos lá. Uau! Olha só, gente. E aqui está ela. Tem mais aqui um encarte. Parabéns por adquirir uma Bíblia Premier Collection. Enquanto você segura a sua nova Bíblia, o primeiro detalhe que provavelmente chamará a sua atenção é a capa em cor legítimo, e eu vou pegar na capa daqui a pouco com você, olha aí. Mas também ao longo das páginas desta Bíblia, com as palavras de Jesus em azul, ela usa a nova versão internacional NVI 23, uma versão contemporânea do texto bíblico conhecida por sua decisão, clareza e estilo elegante. O texto é composto de fonte leitura perfeita, foi praticamente o que nós lemos lá no verso da caixa onde vem a Bíblia. Agora nós vamos removê-la, tirá-la de dentro da... Gente, só de pegar nesse couro aqui, manusear esse couro, vocês não têm noção de como está sendo essa experiência. Não tem nada escrito aqui na frente. Talvez futuramente nós podemos aqui customize, né? Customizar aqui, botar o meu nome, alguma coisa, porque geralmente Bíblia vem aqui, Bíblia Sagrada. Mas olha aqui que eu já achei super, hiper interessante. Esse alto relevo aqui, olha só que coisa mais linda, gente. Eu nunca vi, pelo menos eu nunca vi, não me lembro se a NA é assim, tá? Mas com esse alto relevo aqui, a Premier Collection, não sei se é porque ela é Premier Collection, Bíblia Sagrada, NVI, Thomas Nelson Brasil. Dá para vocês aí. Então vamos abri-la por dentro. Opa, com cuidado, tá colado aqui, não vou forçar, não quero forçar. Uau! Olha o papel. Bíblia Sagrada, nova versão internacional. Prefácio. Notas de rodapé. Nível, vamos ver algumas coisas que está falando aqui. Nível de linguagem. O nível de linguagem da NVI prima ao mesmo tempo pela dignidade e pela compreensão. Trata-se de uma versão útil para o estudo, aprofundado para a leitura pessoal, para a leitura pública e para evangelização. É muito importante destacar que o nível de formalidade da linguagem foi definido de acordo com o contexto para exemplificar o tratamento de um súdito para com o seu rei deve ser necessariamente diferente no que diz respeito ao tom cerimonioso daquele utilizado por servos em uma conversa informal. Imparcialidade teológica, honestidade científica, riqueza exegética, notas de rodapé, pesos e medidas. Olha os sais
o tamanho da fonte. Vamos ver o primeiro texto aqui, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Foi traduzido do hebraico, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Uau! Meu Deus! Ela também tem algumas notas de rodapé aqui, ó. Olha que interessante. Vamos ler aqui. Gênesis 20, 42. Jonatas então disse a Davi: vá em paz, pois juramos um ao outro em nome do Senhor, quando dissemos: o Senhor para sempre é testemunha entre nós e entre os nossos descendentes. Então Davi partiu e Jonatas voltou à cidade. Olha o que ela está dizendo aqui no rodapé. Deixa eu chegar mais para perto para você ver. No hebraico, no texto hebraico, essa frase do capítulo 20, verso 42, parte B, corresponde ao capítulo 21, 1 e 21, de 1 a 15. Ela dá aqui algumas textos cruzados, né? Algumas referências, textos referenciais. Como disse lá no início, palavras ditas por Jesus foi escrito em azul. A princípio, eu gostei muito. Quero começar a lê-la e fazendo comparação com algumas outras Bíblias, tá? Olha, essa aqui é apenas a Bíblia, tá? Com alguns textos, fazendo aqui referências de alguns textos no meio, né? Na coluna do meio, e algumas pequenas referências de rodapé, mas o que eu posso observar que ela não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia de leitura mesmo. Mas observe o tamanho, o couro legítimo, tem um detalhe aqui prateado por dentro da capa. Aqui é azul, um azul muito bonito, e o tamanho da letra, muito linda, muito linda. Quem aí está nos assistindo tem essa Bíblia? Alguém tem essa Bíblia? Pode falar para nós? Quem é que tem essa Bíblia aí? Você tem a sua? Você já adquiriu a sua NVI? Vocês puderam ver como é lindo o material, né? Desde a capa da Bíblia, a capa que ela veio nela, a capa da Bíblia, que é de couro legítimo, o papel, a espessura, a qualidade, o tamanho das letras, a fonte, as letras onde Jesus fala em azul. E como eu pude observar, não é uma Bíblia de estudo, é uma Bíblia normal, né? E eu estava muito aguardando, né? E também aguardando para vir aqui e falar para vocês da minha impressão da NVI 23, né? Chamada de NVI 2023. Muita gente já havia me perguntado, né? Eu, é claro, antes de abrir, porque eu quero aqui abrir na frente de vocês a minha Bíblia, né, pela primeira vez, mas eu já tinha pesquisado, conversado com alguém, eu já sabia como ela era, e até por isso que eu a adquiri, né? E alguém depois me perguntou: pastor, e aí, o senhor ficou sabendo? O senhor leu, o senhor estudou? O que o senhor me disse, né? E eu recebi muitas perguntas no meu inbox, no Instagram, pessoas que têm contato com a gente e me perguntaram, né, o que mudou, nessa Bíblia. E aqui eu quero falar para você o que mudou na Bíblia, quem produziu, será que vale a pena investir nessa edição,
tá? Então, fica comigo aí que eu vou passar para você, vou te explicar tudo de forma clara e bem simples. Vamos começar do início. Porque quem não tem o contato, quem não pode ver assim, olha, mais uma Bíblia NVI, não sabe da história da NVI, né? A NVI é uma Bíblia que tem uma história, e ela tem uma história com a língua portuguesa, né? E principalmente conosco, brasileiros, porque a gente tem aí pessoas brasileiros que trabalharam diretamente na tradução. A NVI, em português, ela começa lá nos anos 90, ainda a International Bible Society, que hoje é conhecida como Bíblica, né? Que reuniu um grupo de tradutores brasileiros para traduzir diretamente dos textos originais da Bíblia, que é o hebraico, o aramaico e grego, e trouxe para a gente. Por que eu estou enfatizando isso? Porque existe alguém que ainda pensa que a NVI ela é uma tradução da NIV, ou NIV em português. Quem coordenava essa comissão da primeira Bíblia, NVI, era o hebraísta Luiz Saião. Eu até aqui quero mandar um forte abraço ao professor, ao mestre, ao pastor Luiz Saião, que há alguns dias esteve hospitalizado e se tratando. Eu espero que o senhor esteja bem e quero dizer que estamos aqui orando pelo senhor, tá, pastor? Mestre, pastor Saião, Deus abençoe o senhor. Pastor Luiz Saião é uma autoridade nas línguas originais, principalmente no hebraico. Eu o conheci quando ele ainda residia em Boston, Massachusetts, aqui nos Estados Unidos, mas nunca tive a oportunidade de estudar diretamente com ele. Existem, na minha opinião, hoje, duas grandes autoridades brasileiras no estudo das línguas semitas, dois grandes e renomados especialistas brasileiros em línguas semitas. E para nós brasileiros isso é um privilégio, viu, gente? É uma honra a gente poder ter esses mestres ao nosso lado. Um deles é o pastor Luiz Saião, que eu já mencionei. A segunda pessoa é o professor Edson de Faria Francisco. Se alguém conhece esses dois, deixa aqui escrito nos comentários se você conhece ou o pastor Luiz Saião ou se você conhece o professor Edson de Faria Francisco. Eu tenho, se não todas, quase todas as obras do professor Edson de Faria Francisco. Um forte abraço para vocês. O Novo Testamento saiu primeiro e no ano de 2001 veio pela primeira vez a NVI, a Bíblia NVI completa em português. 10 anos depois, em 2011, essa tradução passou por uma revisão, atualizando algumas expressões e tornando a leitura ainda mais clara. Foi a versão que muitos de nós usamos até hoje nas igrejas, em devocionais. Mas em 2023, chegou para nossa disposição, nossa disponibilidade, o que nós temos em mão hoje, a nova versão, a revisão, tá, gente? A revisão da NVI 23. E aqui já começa uma grande diferença. Eu vou pedir até permissão, tá, para mencionar o nome dele mais uma vez. Aqui começa a diferença. O professor Dr. Luiz Saião, pastor Luiz Saião, ele coordenou a primeira tradução e não participou dessa nova revisão e até declarou, eu assisti um vídeo dele, vi algumas publicações, até declarou publicamente que não concorda com algumas escolhas feitas. Essa é a opinião do professor Saião. E isso gerou bastante debate. Entre os que participaram dessa revisão da 2023, aliás, está, por exemplo, o pastor Tiago Abdala, que também conheço não pessoalmente, que confirmou a sua participação. Ele mesmo confirmou. Então, o que fica para que a gente possa entender o que mudou, afinal de contas, na nova versão internacional da Bíblia, a NVI 23. Primeiro, a NVI, ela trouxe alguns ajustes no estilo da língua, do português.
deixando assim a forma da leitura mais fluida. Em alguns textos do Antigo Testamento, por exemplo, ela ficou ainda mais próxima do hebraico original. Mas o ponto mais comentado foi a forma como ela lidou com certos trechos considerados trechos de variantes textuais. Por exemplo, o final longo de Marcos capítulo 16 e a história da mulher adúltera em João capítulo 8. Na NVI 23, esses textos não desapareceram, mas passaram a aparecer em notas de rodapé. Você lembra? Você viu as notas que eu mostrei? Aquelas notas de rodapé. Essas duas passagens elas aparecem em notas de rodapé em destaque, com uma explicação sobre os manuscritos. E essa prática, ela não é exclusividade da NVI. Ela já existe em algumas outras traduções de Bíblias modernas. Mas no Brasil, isso causou bastante discussão. Outro detalhe importante em relação às medidas e unidades, a nova edição da NVI 23, ela deixou de converter tudo para o sistema métrico. Isso significa que em algumas partes, você precisa consultar as notas ou as tabelas para entender melhor. Eu acredito que fazendo assim, agindo assim, foi para que você tivesse mais contato, ficasse mais atento aos textos. Agora, vamos falar de pontos realmente que eu considero, eu fiz aqui as minhas anotações e antes de falar eu fiz o meu dever de casa, né? Eu preparei isso, eu estudei isso para falar para você. Pontos diretos positivos da NVI. A NVI ela continua sendo uma Bíblia de linguagem clara, equilibrada e muito agradável de se ler. Ela é excelente para uma leitura devocional, uma leitura pública na igreja, porque tem pessoas que não entendem, não conseguem entender uma linguagem mais antiga. A NVI continua trazendo esse estilo de leitura clara, leve, para um devocional público e até mesmo serve para um discipulado. Além disso, as editoras que publicaram a NVI, como a Thomas Nelson Brasil, e no início eu parabenizei a Thomas Nelson, quero parabenizar novamente essa editora, publicadora, que capricharam bastante nessa edição, trazendo recursos como, para mim é novidade, palavras de Jesus em azul, referências cruzadas e uma tipografia moderna, o estilo da letra, que realmente ajudam na experiência da leitura. E alguns pontos, não só apenas pontos positivos, mas eu quero acentuar aqui pontos de atenção, os pontos de atenção. Além da questão das variantes textuais, que gerou estranhamento, talvez um certo desconforto, descontentamento em alguém, o fato de a equipe original não ter participado, equipe original, estou dizendo os pastores que participaram da primeira, como no caso o pastor Luiz Saião. Então, o fato deles não terem participado da revisão da 2023 fez com que alguns leitores ficassem desconfiados ou preferiram continuar utilizando a versão 2011, né, da década de 2000, do ano 2000. Mas aí vem uma grande pergunta. A NVI 23, ela é uma Bíblia de estudo mesmo? Como eu já meio que adiantei anteriormente, a resposta é não. Ela não é uma Bíblia de estudo. A NVI é uma tradução, é uma Bíblia de tradução. Existem sim Bíblias de estudo, né, que usam o texto da NVI. Se vai ser estudo ou não, depende agora da edição que você vai adquirir, que você comprar. Essa, por exemplo, não é de estudo. E para quem eu recomendo essa Bíblia? Primeiro, para os novos convertidos. Se você tem na sua igreja, conhece alguém que é novo convertido, dê de presente para ele ou recomende para ele para adquirir essa Bíblia, para uma leitura diária,
para discipulados, para classe de discipulados, para quem gosta de um texto fluente e acessível, essa é a Bíblia. Para pregadores e professores, é ótimo ter a NVI 23, mas eu sempre recomendo comparar com as outras traduções, como, por exemplo, eu não abandono a minha Almeida, tá? E agora eu estou não apenas com a Arte, Almeida Revista Corrigida, mas eu estou também com a Atualizada, com a ARA. Então é importante, porque na minha opinião isso só enriquece a preparação da sua mensagem. Então fica aí a resposta final para todos vocês. Vale a pena comprar a NVI? Será que vale a pena comprar? Bem, a minha opinião é essa. Se você já gosta ou gostava da NVI antiga, da primeira versão, e quer ter a edição mais recente, sim, vale a pena. Agora, se você já tem a NVI 2011 e está satisfeito com a que você tem, não tem problema nenhum em continuar usando a outra versão. Não vai afetar em absolutamente nada. O que eu pessoalmente recomendo isso sou eu, tá? Tenha as duas. Se você pode, tenha as duas. A 2011, que já é consolidada, e a 2023 para comparar e ampliar a sua visão. Assim você vai aproveitar melhor das duas edições e vai continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Tá aí para você, eu espero que você tenha gostado e que esta Bíblia possa te fazer cada dia mais, cada vez mais crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Fique com Deus, tchau, shalom, shehiel hayon tov, nitra shavuah haba lehitraot, shelohim variotah, shalom uvraha.